Olá! Duelos dos Sertões, hoje em novo formato. É um prazer estar com vocês pro que deve ser a primeira mesa redonda do Duelos. Trouxemos ela aqui para deixar claro. Hoje nós vamos falar de comunicação, nós vamos falar de jornalismo, nós vamos falar de divulgação, de redes sociais. Nós vamos entender o que é preciso para divulgar melhor o nosso trabalho, o trabalho dos pilotos, dos navegadores e das equipes. Novamente, como já é uma tradição no Duelos, tivemos que fazer um reforço na estrutura do prédio, porque a gente só tem pesos pesados. Nós vamos falar com a Mariana Brito, repórter dos Sertões Series, começou a sua carreira profissional com a famosa família Schumann, começou no mar e veio para a poeira, atuou mais de 10 anos com os Schumanns e foi repórter dos Sertões, como eu disse, e tem muita história para contar dos bastidores da poeira. Aqui do meu lado, desse lado, o Maurício Pereira Lippe é um dos sócios da produtora Ponto 25, que é responsável por toda a cobertura de imagens dos Sertões e das Sertões Series. Ele tem muita experiência nos Sertões, 11 anos de experiência, tem experiência em eventos fora do automobilismo, Copa América, Copa Libertadores, trabalhou com marcas muito criativas no mundo das imagens, como a Red Bull, e foi o diretor de todas as imagens aéreas captadas na última edição dos Sertões. Então vamos falar de imagens também. Aqui na ponta, ídolo de todo mundo aqui, Celso Miranda, narrador, apresentador, repórter, piloto, fanático, tudo que você pode imaginar. Ele é editor-chefe do programa Supermotor, da Band Esportes, tem uma experiência muito grande tanto no mundo off-road como no jornalismo, então vai trazer essas informações. E quem quiser acompanhar o Celso, todas as quarta-feiras, a partir das 20 horas, para ficar atualizado. Felipe Mota, diretor da Motosport.com no Brasil, é certamente o maior site de notícias do automobilismo do Brasil e provavelmente do mundo. É apresentador e comentarista da Fox Sports, repórter de Fórmula 1 por 10 temporadas pela Rádio Jovem Pan, Diário de São Paulo, UOL, enfim. Gente que conhece e gente que é apaixonada pelo que faz e é apaixonada também pelo que a gente gosta aqui nos Sertões. Durante várias entrevistas que a gente fez no começo do ano passado, a gente notou que as pessoas tinham muita preocupação com a comunicação. Vários dos nossos campeões avaliaram que para os Sertões alcançar o seu objetivo de ser o maior rally do mundo, de apertar aquele botãozinho Sentinel para o Dakar, dizendo vou ultrapassar, uma ferramenta essencial é a comunicação, é a forma como que a gente conta as nossas histórias e como a gente engaja com o público. É isso que nós vamos discutir. A gente está muito honrado de ter vocês aqui. Algumas perguntas são individuais, a maioria das perguntas são coletivas, daí o espírito da mesa redonda. E a primeira pergunta para vocês é o seguinte: temos um público? Existe um público apaixonado por automobilismo? Existe um público que consome e que tem prazer em consumir as informações que a gente produz como organização e como jornalistas? Obviamente eu vou ter que começar pela Mariana. Mariana, temos um público? Qual é a impressão que você tem da experiência com os Sertões? Esse público existe e é mesmo apaixonado? Sim, primeiro é uma honra, né, estar aqui nessa primeira mesa redonda com pessoas de grande peso aqui. Eu que sou uma estreante no mundo do auto. Eu fiquei encantada, na verdade, e impressionada com o público. Eu não tinha noção como o público consome os Sertões. O engajamento é altíssimo, é nível nacional mesmo. Existem muitos apaixonados que eles esperam o ano inteiro para acompanhar os Sertões. Então, sim, tem o público e sim, são apaixonados e consomem muito conteúdo. Então vamos cuidar desse público. Felipe, sua avaliação do público. Eu acho que vamos pensar o automobilismo como um grande guarda-chuva. O esporte a motor, né, para incluir inclusive o motociclismo. Sem dúvida, o automobilismo é o segundo maior esporte do Brasil. A gente tem o futebol, o Brasil é um país de monocultura esportiva, infelizmente, mas várias modalidades dependem de um ídolo. O automobilismo também, mas ele depende de um ídolo para virar mais pop, para virar mais de massa, para aquele cara que não tem nada a ver, falar, vi lá que o Massa perdeu o campeonato na última curva no Grande Prêmio do Brasil. Quando não há o ídolo, ainda há procura. Vamos pegar, por exemplo, a MotoGP.
MotoGP, que é transmitida pela Sport TV, ela tem público e não tem um brasileiro lá há anos, desde que o Alexandre Barros saiu. Então, pegando o esporte a motor como um grande guarda-chuva, apaixonados por velocidade, por carro, por moto, esse é um grande gueto, e dentro desse grande gueto existem as ramificações. Então eu acho que o automobilismo como um todo tem o seu mercado, e cada uma das mais variadas competições, rally, moto, fórmulas, turismo, conta com o seu público específico. Mas esse público específico, por amar corrida e por amar velocidade, e amar todo mundo que trabalha, respeita as demais subguetos dentro desse grande. Então, para mim, não há a menor dúvida que existe o público. E esse público é baseado na paixão pelo carro, pela competição, especialmente pelos personagens, porque a gente está falando de excelência. Não há, para mim, esporte que transforme mais, que você pode usar mais como modelo para a sua vida, seja na sua empresa, seja no seu trabalho em equipe, do que o automobilismo. Pelo menos é o que eu faço no meu programa de televisão. É uma engrenagem como um automobilismo, a garagem, o mecânico, o engenheiro, o navegador. Então eu acho que quem, mesmo não goste de automobilismo, acompanhe, vai puxar alguns elementos para a vida cotidiana na sua casa, por exemplo. Celcinho, você conversa com essas pessoas toda quarta-feira às 20 horas. Qual é a sua avaliação do público? Bom, eles são mais do que apaixonados, né? Quem se envolve com automobilismo acaba mostrando todo o seu envolvimento histórico, inclusive com o mundo, não diria nem do automobilismo, eu acho que é do mundo da mobilidade, porque na medida em que você precisa se deslocar, se sair de um lugar para o outro, você acaba se envolvendo com algum meio de transporte. Esse meio de transporte exige habilidade para ser utilizado, manuseado. Essa habilidade que é exigida de você, você acaba remetendo para as coisas que você assiste. Se você assiste automobilismo, você sabe a dificuldade que é aquilo. No motociclismo, a mesma coisa. Então, ou você tenta copiar alguma coisa, ou você passa a admirar ainda mais aqueles que fazem coisas que você não consegue. Então, a paixão, eu acho que envolve a possibilidade de você fazer uso daqueles veículos, e aí você passa a admirar as pessoas que conseguem fazer de um jeito muito melhor do que você jamais imaginaria. Eu acho que isso tem a ver, inclusive, com a paixão que a gente tem pelo futebol, com a paixão que o brasileiro tem pelo futebol. O acesso ao futebol é muito grande, todo mundo joga bola, né? Em algum momento da vida participou de alguma atividade que envolve futebol, e por conta disso e por conta das identificações dos clubes, você acaba se remetendo a ele, se apaixonando por ele. Eu acho que, no caso específico, avançando um pouco do que o Felipe bem colocou, eu acho que a gente tem que procurar olhar um pouco mais essa história do futebol, se a gente quer público, que é fazer com que as pessoas se envolvam um pouco mais do que simplesmente com o veículo que elas usam, com a dificuldade de usar esse veículo. Então, essa preocupação que os Sertões têm, e eu acho que é uma preocupação que todo mundo no esporte a motor, no planeta inteiro, né, está tendo cada vez mais, é como superar aquelas paixões que são mais imediatas para todos nós e que envolvem estar em casa, parado, sem fazer nada, olhando no celular e se envolvendo com todo aquele mundo virtual, para você voltar a ter um envolvimento que tenha a ver com a sua mobilidade e, de novo, entender que aquela mobilidade tem as particularidades e pode ter também um vínculo com alguma agremiação, não só com uma competição. A gente vê na Fórmula 1 isso, acho que confirma a teoria de vocês dois, torcidas organizadas bastante bem constituídas, como a da Ferrari, como a do Max Verstappen, e bastante atuantes a ponto de interferirem na transmissão de TV. Mas para que isso tudo aconteça, a gente precisa de imagens. Maurício, na sua experiência, que tipo de imagens movimentam o público? Tem aquela velha teoria de que o público gosta de ver acidentes espetaculares e tal. Que tipo de imagens na sua experiência? E já deixo a porta aberta para vocês. Que tipo de imagens do lado de vocês que é a relação direta? Acho que com certeza os acidentes são um chamariz, digamos assim. Infelizmente do lado ruim, né? Mas os Sertões é feito de imagem aérea. A imagem aérea traz uma grandiosidade, uma dimensão da onde o competidor está. Mas eu sou apaixonado por imagem de chão. Eu acho que quando você está no chão, você escuta o carro. O brasileiro que ama carro quer ouvir um carro em alta velocidade passando. Quer ouvir a cavalaria. Quer ouvir a cavalaria passar. Né? Eu ouvi a moto gritando ali naquela curva. E no chão, que a gente brinca, que está o ouro. Você encontra uma pessoa local, entrevista ela, pega um acidente, alguma coisa. Então, acho que conseguir pesar entre a imagem aérea, que traz a grandiosidade, e o detalhe e a humanidade que a imagem de chão traz, acho que ali é mais ou menos uma fórmula que a gente procura para os Sertões, né?
Do lado de vocês, essas imagens fazem sentido? Que impressão vocês têm? Felipe, pode ser Felipe, depois Celso. Tá, até pegando a minha primeira resposta sobre o guarda-chuva, a minha especialidade sempre foi pista, né? Circuito, fórmulas e moto, eu gosto muito de moto. Por exemplo, o Fox Sports transmite a NASCAR, eu respeito demais a NASCAR, não é minha praia. Então, assim, falando sobre rally, que o Fox Sports tem muito envolvimento com os Sertões, com o Dakar e com o próprio WRC, quando eu passei a trabalhar com isso, o que me puxou de cara foram as imagens. Assim, porque, para mim, e eu imagino que isso a gente até vai discutir mais para frente, nem vou me alongar tanto. Eu acho que a grande força de um rally é apresentar também o DNA de um local. É mostrar geografia, é mostrar a história do país e a história do povo. Então, quando o Rally dos Sertões e o Rally Dakar, que eu me envolvi muito em 2018, o que me puxava era ver imagens falando do Dakar, que foi na América do Sul. Teve uma especial lá na Bolívia, que era o Deserto do Sal, que é o tipo de Bolívia, estamos falando de um país aqui do lado, que nunca tinha ouvido falar. Quando eu vi aquela imagem, eu falei, caramba, olha o que tem aqui do lado, que talvez a gente menospreze um pouco. Isso pensando em América do Sul, quando era o Dakar, e talvez pensando em Nordeste, Norte, Centro-Oeste, falando de Brasil. Então eu acho que o grande valor dessas imagens, pelo menos é o que me conecta a esse evento, é conhecer um pouco da própria história, do próprio DNA. Então eu acho que essas imagens aéreas chamam a atenção, para mim, mais até do que o chão, como ele disse, traz a competição. Eu acho que a aérea traz a geografia, que é o que me puxa de falar, caramba, eu não sabia disso. Eu acho que esse é a maior força de um rally, seja ele o Dakar, seja ele os Sertões. E já dando uma dica nessa nossa mesa redonda Dicas são aqui, muito bem-vindas. Pois é. Eu acho que a gente tem uma preocupação, e essa preocupação é lógico, você tem que mostrar a eloquência, né? A grande eloquência, inclusive, de uma competição como essa, belas imagens e tal. Mas essa preocupação local, né? Mostrar onde é o local e começar a trazer as pessoas que estão vivendo naquele lugar e que veem a prova passar. Eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande ainda nessa competição, nos Sertões e até no Dakar, de mostrar muito os ponteiros, os caras que estão fazendo o que a gente que está na bolha acha que é notícia, né? Porque para você ganhar relevância fora, você tem que mostrar outra coisa, né? O cara, por exemplo, para você, Deserto Salar ou o Jalapão, que para muita gente é novidade, como é que você vai humanizar? Isso aí já atrai, né? Mas aí você vê um lugar bonito, vem o Giga de novo, os Baumgart de novo e tal. Aí você cai num lugar comum que para o cara que não está muito afim de acompanhar, ou que não está muito dentro dali, ele vai ficar mais ligado nas imagens do que na competição. É isso aí. Como é que você joga isso, né, de volta para dentro? Eu acho que assim, essa proximidade, isso que você falou do chão, né, lá está o ouro, lá estão as pessoas. E eu acho que a gente tem que ter uma conexão cada vez maior com o público que está lá e que às vezes nas entrevistas se sente, às vezes induzido por nós, repórteres, a dizer que o rally é do caramba. Às vezes induzidos. Eles não estão, às vezes eles não sabem nem o que está passando. Né? O cara está trabalhando, ele vive ali, ele está, mas vai passar, está passando, tem uma zoeira no carro, e o que é? E os caras passam e somem e não deixam nada. E eu acho que o que a gente tem que deixar nas coberturas cada vez mais nós passamos por aqui, tem esse povoado, tem essas pessoas que vivem disso, que vivem assim. Então, na ânsia de cobrir um rally, a gente não mostra que lugar é esse. A gente mostra imagens. Mas isso Cartões não é o lugar. postais. Mas isso não é o lugar. Não são as pessoas. Eu me apaixonei pelo rally, e principalmente pelo Rally Sertões, porque o rally me proporcionou uma coisa que todos nós que participamos do rally conhecemos, que são as pessoas. Nós não contamos essa história para quem assiste o rally. Ou por falta de tempo, mas vai ficar, na minha época, né? Vai ficar um DVD muito longo. Sim, vai ficar. Mas aí a gente não vai para a parte comercial. É o seguinte, a gente tem que começar a decidir que tipo de rally que a gente quer mostrar. É o Rally dos Sertões 1? É o Rally dos Sertões Competições ou é o Rally do Brasil? Se o projeto é em 2022 a gente mostrar e envolver cada vez mais as pessoas precisam ser mostradas pelo rally. E elas não são. Os bastidores, né? Exato. E assim, complementando, eu acho que sim, é um prato cheio, o rally de conteúdo, de performance. Tem os apaixonados que consomem, sem dúvidas esse é o pano de fundo, precisa ser mostrado.
Mas eu fiquei impressionada nessa última, né, que eu participei, como é um prato cheio de conteúdo de bastidores. Quem são aqueles pilotos? Por que eles estão ali? Eles preparam o ano inteiro para estar ali? Qual que é a preparação deles? As histórias por trás são muito ricas. E eu acho que o rally não é só a performance. Eu acho que, como se fossem as pessoas, é história, é bastidor. Então... Você entrevistou muitos pilotos na largada e teve um diálogo até com algumas pessoas locais. Os pilotos falam bem? Eles entregam a mensagem? Eles colaboram com esse esforço de tentar mostrar o rally? Olha, pilotos e pilotos, né? Como eu fazia largada, tinha muitos pilotos estavam muito concentrados. Então, eles eram, às vezes, mais curtos e grossos, outros nem se abriam tanto devido à concentração. Mas, no geral, eu gosto do jeito que eles falam, porque é humano, é verdadeiro. Eles não são ali comunicadores, eles são ali pilotos, né? Passaram a mensagem. A gente tenta extrair como repórter, né? Sempre cutucar, pegar o máximo. Sim, eu tenho a impressão, sei que vocês têm. Eu tenho muita impressão em categorias com alto nível de patrocínio, como Fórmula 1, como Stock e tal, que os pilotos vão fechando o espaço que eles podem falar e acabam falando que nem jogador de futebol. Que nem jogador de futebol. Foi uma boa partida, eu e meus companheiros faremos tudo pela vitória. Vocês têm essa impressão também? Além de ter isso, eu acho que tem uma preocupação, ela é muito... Como ela bem observou, quando o cara está na largada, ou logo depois que ele chegou, além da preocupação técnica, toda a emoção dele está ligada naquilo que ele está fazendo ou que ele acabou de fazer. Ou ele chega na chegada, tem muito daquela, né? O cara chega muito falastrão, contando, pô, mas aconteceu isso, contando uma história enorme, que a gente sabe, na cabeça de um piloto, se passou assim, ele demora 10 minutos para contar um negócio que foi um lance de segundos, né? Pra gente, como é que a gente... E aí, né, como é que bota no DVD? Como é que bota na edição? Como é que... Não dá pra pôr, né? Então, como é que você conta e passa essa emoção? Eu acho que isso é um exercício para nós também, que a gente deixar um pouco mais essa imagem da pessoa piloto contar mais a história. Então, assim, é a cara dele, não o que ele vai dizer. É a cara dele. E é muito... eu lembro, só para contar uma passagem, eu lembro de uma corrida em que eu fui entrevistar um piloto que tinha acabado de sair da prova e ele saiu da prova porque ele bateu, porque ele ficou nervoso por causa de um erro da equipe e juro para vocês, ele não precisou dizer nada quando ele veio na minha direção. Eu estava numa transmissão ao vivo, eu fui traduzindo, descrevendo como ele estava. Ele não precisou falar nada. Que ele estava, né, o tamanho da frustração, o tamanho da raiva, o tamanho da tristeza, estava tudo ali na cara. E eu acho que a gente pode trabalhar com a qualidade que a gente tem cada vez mais de captação de imagem. Exato. Dá mais essa preocupação, dá mais essa preocupação, né, que o rally tem de captar as imagens, deixa na cara do piloto. Acho que a gente precisa falar muito pouco nessa hora. Tem que ser bem sensível também. Menos, exato. Ser sensível, por mais que você tá ali na frente, né, do carro, do piloto, ele está concentrado, às vezes é uma palavra que você vai puxar e ele vai se abrir. Não precisa estender muito para ele, né, acabar se abrindo para a gente. Mas o que eu senti, tem muito piloto ali que quer completar a jornada, não é só performar. Isso é o mais legal. Então ele está ali por uma história por trás. Isso. Então tem o filho, tem a esposa, tá ali, tem as fotos dentro do carro. Isso é o mais legal também de mostrar. Vamos avançando aqui, vou avançar agora com o Felipe, uma pergunta mais geral e de novo uma pergunta para ficar aqui na nossa mesinha. Vamos pensar um pouco em retorno de imagem. Todo esse mundo automobilístico, seja no jornalismo, seja na organização, na realização, depende de patrocínio. O automobilismo em geral e todo o esporte motor é um esporte caro e precisa de patrocínio. Então vamos pensar um pouco no retorno de imagem dos patrocinadores. Eu queria entender do seu lado, por exemplo, Felipe, como é que isso vê? Tem vários... veículos que omitem o patrocinador porque é exposição de imagem e tal. Como é que vocês que produzem programas e produzem notícias sobre o esporte motor pensam e tratam os patrocinadores? Então, falando tem a minha filosofia pessoal e tem também as empresas que eu trabalho, porque aí você tem que seguir a filosofia da empresa. Nisso eu sou muito abençoado. Porque eu comecei na Jovem Pan com o seu Tuta, que era o parceiro do Wilson Fittipaldi, o Barão, que começou toda essa brincadeira de transmitir corrida nos anos 40. Então ele tinha como filosofia ajudar o esporte a motor, não importa como. Já aconteceu da gente criar uma corrida junto com um piloto que é conhecido para fazer um bem bolado ali, não vamos viabilizar, e daí a Jovem Pan arrumou um patrocinador. Na verdade fui eu, foi o primeiro patrocinador que eu arrumei, 5 pau.
porra, arrumei 5 pau, pô, vai pro kart do piloto, e o dono falou assim, porque daí o piloto falou, quanto que é o da Jovem Pan? E o dono falou, não é nada. Ele precisa correr, a gente precisa do cara correndo e tal. Então isso foi na Jovem Pan. Fox Sports, o Fox Sports fala de um monte de categoria que não é nem nossa. Coisa que não acontece em outra emissora. Em outras emissoras, eu não estou passando o recibo para uma, são várias. Se a competição não está na garagem dessa emissora, ela nem exatamente. Ela nem se, por exemplo, Stock Car. Fox Sports fala de Stock Car, um monte de pilotos de Stock Car participa do nosso programa toda segunda, Fox Nitro. Então isso também é muito legal e não tem essa de falar a marca através de sigla. É falar da marca. Motorsport.com, ele é americano e o americano, não há ninguém melhor do que americano para saber trabalhar marketing. Então, assim, eles jogam o jogo ganhando ou não, porque todo mundo tem que ganhar meio junto. Então, só que eu dei sorte de ter uma equipe aqui que entende, na corrida do milhão da Stock eu vim cobrir e um repórter meu de 22 anos fez uma coisa que eu nunca tinha orientado. Eu falei, pô, esse moleque entendeu o jogo. Ele foi entrevistar o Galide Osman, que é um piloto Shell, que estava na frente do box da Texaco. Assim, trombou numa coisa, ele ia fazer em vídeo, e ele falou, Galide, vamos ali para sua garagem, para ter a consciência de entrar com as propriedades da Shell, que está ali investindo. Então, para mim, isso tinha que ser meio básico. É que não é todo, é o que a gente está falando. Quem dita isso é muito a empresa. Então, quem dita muito não, quem dita 100% é a empresa. Então, tem gente que não consegue fazer isso porque não pode, é a regra do jogo. Mas para mim, quanto mais os veículos entenderem que não importa se a Mitsubishi está no meu veículo hoje, e pode estar amanhã, e se não tiver amanhã, o Sertões sólido vai estar, ou se não tiver, é do jogo. Essa tinha que ser uma cláusula pétrea de quem cobre qualquer evento esportivo, mas automobilismo mais do que nenhum. Concordo. Maurício, como é que a gente faz a captação de imagens de marca sem transformar o produto num outdoor? Boa essa. Que tipo de preocupação a gente precisa ter para preparar uma transmissão que tenha a exposição dos patrocinadores, mas que não fique um jabá, um outdoor? Acho que o mais importante sempre é estar inserido dentro da prova. Eu não posso montar um outdoor lá no meio do jalapão, ficar parado nele e deixar o carro passar. Eu tenho que estar com o carro e o carro passar por uma eventual placa de patrocinador que pode estar talvez no meio do jalapão ou numa largada, em um lugar que faça sentido. Os ralis no mundo são tradicionais por terem placas no meio das especiais, o WRC tem isso, o Dakar tem alguns momentos que tem isso, e é importante sim, porque é quem paga a conta, né? Então a gente tem que de verdade colocar, mas sempre de um jeito que seja mais amigável para quem está assistindo, não ser um outdoor que passa um carro na frente. E a cobertura do esporte motor vai no ritmo dos carros, das motos e do TVs, então a gente vai seguir aqui e nós vamos falar agora um pouco de temas técnicos. Eu olho aqui e falo, isso é um bug. Não, isso não é um bug, isso é um UTV. A pecinha, não era uma pecinha, era um sensor assim. Como é que a gente traduz e oferece, porque pela definição que nós fizemos de público, o público é apaixonado, é interessado e conhece. Aí eu acho que um grande problema, se você me permite, nós estamos falando e queremos falar para cada vez mais gente, né? Então a gente tem que ter a preocupação de falar mais para mais gente. Se a pessoa não conhece como TV, conhece como buguinho, tem uma falha nossa total. Primeiro, como nós estamos acompanhando esse esporte ao longo do ano, para que as pessoas saibam que o bug não é um bug, é um UTV. Então acho que aí tem uma falha do jeito que os próprios ralis foram construídos e divulgados até agora. Era o dono da prova, é ele que faz o negócio. Então, para a cabeça das pessoas, como é que você vai botar isso? Você precisa de tempo, você precisa de muita disposição, você precisa trabalhar. E outra, no meu caso, eu imagino que no caso do Felipe é a mesma coisa, toda vez que a gente fala o nome que é. Dentro da nossa bolha, do nosso público, o cara sabe que é um TV e não é um bug, ele sabe disso. Ele sabe quais são os nomes das partes, o que quebrou, o que pode dar problema, o que não. Mas quando a gente vai andando um pouco mais para buscar o que todos nós queremos, que é esse esporte, cada vez mais famoso, mais conhecido, a gente precisa aumentar a carga de eventos e a forma com que eles são divulgados, né? E, de novo, eu acho que tem a ver onde é o lugar,
Quais são as pessoas que estão envolvidas e contar, por exemplo, no nosso caso aqui, Sertões, o que já estão fazendo os pilotos do próximo Sertões? Eu não sei. E eles já estão trabalhando. A gente sabe que vocês estão trabalhando, que o Rally está trabalhando para o próximo, os pilotos estão trabalhando. Então eu acho que essa exposição, essa nossa mesa redonda poderia ser, e pode ser, semanalmente ou todo mês, você trazer informações, como é que está a equipe do Bongard? O que ele está fazendo? O que ele tem de surpresa? Não tem só ele, tem outros nomes? Ou quais são as estrelas? Vamos trazer esses caras. Quem está pensando em fazer pela primeira vez? O que esse cara tem que fazer pela primeira vez? Então, para que as pessoas conheçam as especificidades do esporte, nós precisamos falar cada vez mais do esporte. Não adianta cobrar ou falar, o cara não é bug, deixa. E outra, eu acho que não precisa nem corrigir. Se ele achou que é um buguinho pela primeira vez que ele viu, tá bacana. Porque se eu vou e corrijo, corrigir é uma coisa muito antipática. Né? Tanto do ponto de vista nosso, da imprensa, como do organizador, como do próprio piloto. Deixa ele chamar de buguinho. Cada vez que ele falar de buguinho, ele responde, então, esse meu UTV, você não sabe, você não precisa ficar, né, batendo não é isso não. Eu acho que isso é um caminho que a gente está tentando construir. Eu acho muito... Você acha que o didatismo é ao longo do tempo também, Felipe? Eu acho que eu tendo a concordar 100% com o Celso, até porque, como o Celso, a gente trabalha muitas vezes automobilismo em lugares que não são de nicho. Por exemplo, quando eu cobria a Fórmula 1, eu entrava num jornal que antes de mim estavam falando do Alckmin na época que era governador de São Paulo. Então o cara tá no trânsito ouvindo o Alckmin, vem um cara de Abu Dhabi para falar de Fórmula 1, como mastigar isso. Mas usando um termo muito comum ao automobilismo, que é a solução de compromisso entre achar velocidade em curva e achar em reta, a gente tem dois polos muito distantes que precisam ser abraçados, que é o público que gosta é tão especialista quanto nós especialistas, eles são muito exigentes. E o público que não gosta vai se interessar por algo. Então eu citei há pouco a NASCAR, que eu não sou um fã. Existem histórias deliciosas da NASCAR que me interessam muito mais do que quem ganhou e quem perdeu. Mas o cara que gosta pra valer, que talvez já saiba de cor e salteado o que eu não sei, então eu acho que esse é o grande desafio de como você conseguir, numa mesma cobertura, tudo bem, a gente tem veículos diferentes que podem desempenhar esse papel, mas pensando, eu, Felipe, como funcionário de tal empresa, eu tenho o público especializado e tenho o público leigo que vai se interessar. Como cruzar? Como atingir o cara que de repente vai falar, o buguinho é o escambau, e como atingir o cara que fala, que legal esse buguinho. Eu acho que isso é muito complexo. Eu falo isso porque eu gosto de tentar esse didatismo, até pela escola da Jovem Pan, e já aconteceu de via Twitter e falar, o cara tá falando do Hamilton e comparou ao Gabigol. Mas esse é um, entendeu? Mas esse é um desafio bacana pra gente. Eu também acho. Eu acho que no dia a dia é o que estimula a gente a trabalhar e a pensar as matérias. Exato. Eu acho que é isso. E por isso que eu penso, quanto mais você fala de competição, você está atendendo o especializado. E história, seja o profissional, família Varela, vamos contar a história da família Poeira, não sei o quê. Minha mãe vai gostar dessa história. Mas talvez que o Varela foi X vezes campeão mundial, passou por ela. Legal, mas tem esses dois públicos. Como trabalhar isso que é o desafio. A gente tem um desafio grande nos Sertões, que são as diferentes categorias dentro das modalidades e T1, Codasur aqui. Como é que a gente resolve esse desafio dentro dessas dicas que eles acabaram de dar, de incluir o didatismo como parte da cobertura? Acho que faz parte da gente como imprensa, como cobertura oficial, apresentar as categorias. Tecnicamente é muito difícil se separar um T1 de um T2. Então você tem que apresentar e saber, eles têm que saber que existem diferenças de performance, de comprometimento financeiro, digamos assim, de certo modo, e isso acaba se apresentando no resultado. Então é difícil pra gente, e a Mari viveu lá e sabe que na largada, meio que todo mundo é todo mundo. O cara é piloto, você não quer saber se ele é T1, se ele é T2, se ele é Super Production, você quer saber a história dele. Exatamente. Então, como o Felipe falou, você tem que fazer a pessoa se apaixonar pelo personagem, pela história, e depois, aos poucos, ir introduzindo a diferente categoria. E o Celso falou muito bem, pontuou muito bem essa questão de não ser didático, mas falar mais, né, da categoria. E eu tentei trazer isso nas reportagens dentro da largada. Então agora é categoria UTV. O que é UTV? Vamos conhecer um UTV. Então o piloto, melhor do que ele, para apresentar para o público que é um UTV. UTV é isso, é aquilo. Qual que é a diferença de um UTV para um bugão?
isso, aquilo. Então, assim, a gente tentou de mostrar de uma forma mais simpática e didática também, para atender todos os públicos, porque a gente não pode só falar para quem já conhece, né? Sem dúvida. Nós temos que correr aqui, o treino de classificação está acabando, estamos com pneus novos e vamos fazer a volta rápida. A grande esperança de quem está nos assistindo, a gente já soltou algumas, mas não muitas, são as dicas. Então nós vamos fazer uma rodada. Conselho a gente não dá de graça, se fosse bom a gente teria que vender. Mas vamos dar uma dica a cada um, para um piloto, para uma equipe que está preparando um projeto para competir nos Sertões, para competir nas Sertões Series. Uma dica para cada um. O que esse projeto tem que ter, o que eles precisam mostrar para veículos e para patrocinadores. Vamos começar daqui e acaba no Celso. Eu acho que eu, como imprensa, acho que a melhor coisa que pode ser é o cara baixar os escudos e ser muito verdadeiro nas entrevistas. Falar que se ferrou, falar que se deu bem, falar que acho que vai ganhar, ou que não, esse não ganha, mas ano que vem eu ganho. Acho que quanto mais verdadeiro você é, mais você baixa a guarda, melhor é aceito do outro lado. Então, dica número 1, chega de dourar a pílula, vamos ser verdadeiro, vamos ser autêntico. Concordo com o Mal. Deixa eu pensar aqui uma dica. Vou passar aqui e depois você volta. De um piloto, uma equipe que vá participar e apresentar um projeto, eu acho que a gente está na fase dessa geração de conteúdo, de tentar alcançar as pessoas. E isso implica muito no que a gente falou no último ponto. Eu estava pensando, depois que eu acabei a minha resposta anterior, por exemplo, hoje, o que tem muito na moda? Esses programas de gastronomia, de culinária, Masterchef, não sei o quê, eu adoro. Eu não sei cozinhar, eu sei fritar um ovo... Sabe, me virar ali numa massinha. Fritar o ovo não vai te levar muito longe no Masterchef. Não, mas por que eu gosto? Não é pela comida. Eu gosto... Mas aí que tá. Quem assiste ao Masterchef não quer estar lá para cozinhar. Assim como provavelmente quem assiste a um rally não quer estar lá para competir. Eu assisto porque é um elo de emoção com a minha avó, com a minha mãe, eu vejo com o meu filho, e tem histórias lá, olá, eu sou de Goiânia e vou fazer não sei o que no Tucupi. É a origem, e aí voltando à origem do Brasil. Então eu acho que quando um piloto for falar, ele tem que mostrar um projeto competitivo, legal, mas como fazer... Claro, se é uma marca que está absolutamente... a Mitsubishi, que vive disso, legal. Se é uma marca que não é, pensar o que essa marca vai ganhar, que não seja uma especial, uma etapa. Como ela vai chegar nisso? Como ser o culinária que a pessoa vai estar vendo e vai gerar uma emoção? Hoje a gente está numa fase que a gente recebe vídeo inspirador do The Voice na Índia, de um menininho que cantou e todo mundo falou, uau! A gente está nessa fase. Então eu acho que o cara que gosta de corrida, ele vai no aplicativo dos Sertões, ele é ativo. Eu gosto muito de NBA, fugindo ao automobilismo. Eu tenho 15 mil aplicativos, não precisa chegar pronto para mim, eu vou atrás. O cara que gosta de rally vai atrás. Como você chega nessas pessoas? Então eu acho que é entender o que a marca precisa e tentar conectar o valor dessa marca com o público final, com algo que não seja ganhar uma especial. E quando você faz esporte a motor, num país, como a gente falou no começo, que é 99,9% voltado a futebol, acho que você tem que pensar primeiro que o teu bolso que é o teu principal patrocinador. Essa é a primeira coisa. Se você achar que você vai conseguir um patrocinador que vai pagar todas as tuas contas, no way, não vai rolar. Se você fizer da sua participação nos Sertões uma ligação para outro negócio que você já tenha, estamos começando a conversar. Pessoas que têm negócios e esse negócio serve de alavanca para você mostrar um outro parceiro. Eu acho que, talvez infelizmente, é a coisa como está acontecendo ainda hoje. Para quem tem essa sorte, né, para quem consegue fazer essa ligação de negócios e tal, eu acho que falta uma preocupação e aí eu vou ser bem específico mesmo, uma coisa que o americano sempre fez. Isso tem a ver com a história da NASCAR, tem a ver com a história da Indy. É você colocar o nome do seu patrocinador no seu veículo. Você compra um veículo Mitsubishi, você compra uma Honda, você compra uma Kawasaki, você compra o seu UTV Can-Am, o seu Polaris, e você continua levando o nome dele com o seu patrocinador, sendo que esses patrocinadores não são patrocinadores, são inteiramente voltados para vender produtos nas competições para você, e você continua usando o nome dele no veículo pelo qual você pagou. O nome desse veículo tem que ser o nome do seu patrocinador. Nos Estados Unidos, você vai ver na história da Fórmula Indy um monte de vencedor da Indy que ganhou com o Miller ABC Cerveja. Que carro que era esse?
whatever, não importa. Era esse o carro. Talvez essa seja uma forma de você atrair um patrocinador diferente para se ligar definitivamente à sua história dentro daquele rally. Eu concordo. E a minha dica, pensando em projeto, sempre trabalhar com branded content. Eu acho que falta mais isso, profissionalizar, produzir conteúdo para as marcas, né, de acordo com as necessidades delas, trazendo o quê? A sua inspiração, a sua história. Porque você precisa que o público, como a gente conversou na nossa conversa, falta o herói. Então, como você vai ser o herói daquele público, né? Então, acho que falta projetos mais inspiracionais e voltados à marca, obviamente, porque no final das contas é quem assina o cheque. A minha dica é que o seu projeto precisa ter alma. Ele não pode ser um PowerPoint que vai buscar um cheque. Ele tem que ser alma, ele tem que te representar e ele tem que representar a marca que você está buscando. Essa história de colocar os nomes das marcas nos carros é muito usada também no hipismo. Vários cavalos têm nomes. Um dos grandes cavalos da história do Brasil, antes do Balubê, foi uma égua chamada Miss Globo. Tinha o nome do patrocinador, foi um dos melhores cavalos do mundo. Então, isso vale. Mas sem alma, sem um propósito, sem a mesma paixão que você põe no seu carro, na sua equipe, na sua pilotagem, o seu projeto não vai ter tanto sucesso. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos vocês aqui, Celso, Felipe, Mariana, Maurício. É uma honra ter vocês aqui, a gente aprendeu muito. Eu queria agradecer, como sempre, a produção da Meg Cotrim e da Ponto 25. A gente volta na semana que vem e vão preparando os projetos, vão preparando planos de comunicação, porque os Sertões em 2020 vai ter muito mais e a Sertões Series vem com força total em 2020. Muito obrigado, semana que vem a gente volta.